Olá, pessoal. Eu sou a doutora Patrícia Vale Pinheiro, sou entomologista, pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão e professora no programa de pós-graduação em Biologia da Relação Parasita-Hospedeiro da Universidade Federal de Goiás. Essa videoaula de hoje é parte da disciplina Tecnologias para Controle de Vetores, Pragas e Hospedeiros Intermediários, sob a coordenação do professor Everton Fernandes. O título da aula é Uso de RNAi para o controle de insetos vetores na agricultura. Nós sabemos que há diversos patógenos de plantas transmitidos por artrópodes vetores. Artrópodes não só insetos, né? Mas entre esses vetores, os insetos da ordem Hemiptera são os principais vetores de patógenos de planta, especialmente os vírus. E como é muito mais difícil manejar o patógeno, geralmente o manejo de doenças transmitidas por vetores é feito pelo manejo do inseto vetor. Os principais métodos de controle do inseto vetor são nossos velhos conhecidos, né? Manejo químico, com o uso de agrotóxicos, a resistência genética de plantas, com o desenvolvimento de cultivares que apresentam resistência ou tolerância ao inseto vetor, ou ao patógeno, no caso. O manejo cultural, com o uso de práticas que prejudiquem o ciclo do inseto vetor, como o vazio sanitário, a rotação de culturas, a limpeza da área após a colheita. E o controle biológico, que apesar de hoje não ser tão relevante quanto o controle químico economicamente, vem ganhando mercado nos últimos anos como uma alternativa promissora. Mas o principal método utilizado para o controle de pragas ainda é o controle químico. E isso por uma questão cultural também, né? É muito mais fácil a aplicação de produtos químicos, né? Porque nós temos toda a tecnologia de aplicação desenvolvida hoje. O resultado dessa aplicação é rapidamente e facilmente percebido pelo produtor, então ele fica satisfeito de ver que ali tinha uma praga, no dia seguinte aplicou o produto, já morreu todo mundo e está tudo sob controle novamente, né? E também pelo fato de que culturalmente nós aprendemos a não tolerar nenhum tipo de convivência com as pragas, né? Então essa é uma questão cultural que precisa ser modificada aos poucos, gradualmente, né? O uso de agrotóxicos em si, ele não é um problema. Inclusive essa é uma das ferramentas importantes para o manejo de pragas. Só que é papel da pesquisa buscar alternativas ao uso de agrotóxicos, limitando o seu uso a situações em que é absolutamente indispensável. O que, em termos gerais, atende ao que a gente chama de manejo racional de agrotóxicos. Então, para falar disso e falar por que é importante o manejo racional de agrotóxicos, eu trouxe aqui os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas em 2015. São 17 ODS e eu destaquei aqui o ODS 2 e o 3. O ODS 2 tem como tema Fome Zero e Agricultura Sustentável. E como objetivo principal, até 2030, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Entre as diversas propostas para o ODS 2, eu destaco a 3, a 4 e a 5, que são relacionadas à agricultura sustentável, né? Então, por exemplo, a meta 3 diz dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, garantir sistemas de produção de alimentos sustentáveis e implementar práticas agrícolas resilientes. A meta 2.5, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, ou seja, a biodiversidade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores, a gente está falando também em manejo de pragas. É preciso que tenha estratégias para o manejo de pragas que atendam a esses produtores, né, para que a produtividade não seja reduzida. Não é isso que a gente está propondo aqui, né? Quando a gente fala em garantir sistemas de produção de alimentos sustentáveis e implementar práticas agrícolas resilientes, a gente está falando de
buscar alternativas que vão ajudar a gente na produção de alimentos, mas ao mesmo tempo que isso não gere uma exaustão do solo, dos sistemas hídricos, né? Ou que não prejudique a biodiversidade, e que possa ser, de fato, uma produção sustentável. E quando a gente fala em manter a biodiversidade, a gente está falando de não causar contaminação, principalmente, né? Porque é uma das principais razões, um dos principais motivos pelos quais a gente tem aí redução de extinção de espécies, né? Redução de populações de abelhas silvestres, né? Então, são várias coisas que a gente tem que se preocupar em relação ao ambiente para que a gente possa continuar tendo uma agricultura sustentável. Eu trouxe também o ODS 3, que às vezes a gente olha e acha que não tem relação com o que a gente está falando aqui. O tema dele é saúde e bem-estar. E olhando a meta 9, a meta é até 2030 reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar, água e solo. Então, isso tudo tem a ver com o manejo racional de agrotóxicos. Claro que não só, mas tem muito a ver com o manejo racional de agrotóxicos, né? Então, pessoal, depende de todos nós, estudantes, professores, pesquisadores, produtores agrícolas, né? A gente precisa se comprometer com esses compromissos, com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, para que a gente contribua, né, dê a nossa parcela mínima de contribuição para que essas metas possam ser alcançadas pela comunidade mundial, que não até 2030, mas no futuro próximo, né? É necessário que cada um faça a sua parte para a gente conseguir manter a vida na Terra como a gente conhece hoje, e que depende, grande parte, dos insetos polinizadores. E é por isso que a gente tem que cuidar tão bem deles, né? Sendo assim, eu vou trazer aqui o conceito de MIP, Manejo Integrado de Pragas e Doenças, que é sempre bom lembrar. Ele já é muito conhecido de todos nós, né, da área de pesquisa e produção agrícola, mas eu gosto de trazer esse conceito para a gente dar uma relembrada, né? O que é o manejo integrado de pragas? Ele consiste, então, no uso de táticas de monitoramento e controle, para uma estratégia baseada em análise de custo-benefício, que consideram, né, ou levam em conta o interesse e o impacto sobre os produtores, sociedade e o ambiente. E aí, a gente vai lembrar conceitos bem básicos que são relacionados ao MIP, como, por exemplo, o conceito de NDE, que é o nível de dano econômico, e o de NC, que é o nível de controle. O nível de dano econômico é a menor densidade populacional da praga que causa dano econômico. Já o nível de controle é a menor densidade populacional da praga, na qual as táticas de manejo precisam ser tomadas, é preciso tomar uma decisão e intervir, para impedir que seja alcançado o nível de dano econômico. Então, a gente não está propondo aqui que a produção, né, tenha uma redução que cause prejuízo econômico para o produtor. Mas é preciso que o uso de agrotóxicos ele tenha um manejo racional e que ele seja utilizado quando é necessário, e para isso é muito importante que a gente continue utilizando as ferramentas do MIP, que envolve várias ferramentas, né, desde o monitoramento até a escolha do método de controle mais adequado. Então, isso tudo, né, porque o uso indiscriminado do controle químico, ele pode incorrer em riscos para o ambiente, podendo contaminar a água e o solo, causar mortalidade de organismos não-alvo e também impactar negativamente a saúde humana. Além disso, nós sabemos que o uso desnecessário ou exagerado de produtos químicos, de agrotóxicos, ele aumenta os custos de produção. Então, você vai estar ali aplicando um produto que muitas vezes o valor dele é cotado em dólar, então é caro, não é barato. E você vai estar fazendo isso de uma forma a aumentar o custo de produção e diminuir a renda daquele produtor. Então, é preciso ter critério também para o uso de agrotóxicos, para que você não tenha impacto negativo em relação aos custos de produção, né? Além disso, é muito conhecido hoje na pesquisa que o uso indiscriminado e intensivo de agrotóxicos, ele seleciona, sim, populações de insetos praga resistentes àqueles ingredientes ativos. E isso, no fim das contas, vai causar uma ineficiência do princípio ativo para o controle daquela praga em determinadas regiões, como já vem acontecendo, já vem sendo relatado pela pesquisa também,
como por exemplo, o controle da mosca branca, que em algumas regiões, para determinados produtos, já não funciona mais. Então, isso pode vir a chegar a um ponto em que o produtor não vai ter mais alternativas de controle, né? E aí, isso pode ser um problema mais à frente para o manejo de pragas, né? Bom, mas felizmente há alternativas mais sustentáveis para o manejo de pragas em desenvolvimento pela pesquisa, né? Uma delas é o uso do mecanismo de RNAi, ou RNA interferente. O RNAi é um processo biológico natural que ocorre em muitos organismos, em eucariotos, né, incluindo os insetos, que é um mecanismo utilizado pela célula para a regulação pós-transcricional da expressão gênica. O RNAi também é utilizado pelas células como mecanismo de defesa contra a infecção viral, ou seja, ele reconhece e elimina moléculas de RNA de fita dupla, que é esse dsRNA, né? A gente vai falar bastante dele aqui. O mecanismo de RNAi consiste na geração de pequenos fragmentos de RNA que interferem na expressão dos genes. Então, você vai ter um gene alvo, e aí esses pequenos fragmentos de RNA vão interferir na produção desse RNA mensageiro e, portanto, lá no final, interferindo na produção da proteína. A gente vai falar sobre isso nos próximos slides também. Nas aplicações para a agricultura, por exemplo, ele pode ser usado para o silenciamento de genes-alvo, para o nocaute de genes-alvo, ou para estudar a função de um gene que ainda não é conhecida, né? Então, antes de aprofundar nos conceitos de RNAi, a gente vai relembrar alguns conceitos mais básicos ainda. Eu trouxe aqui uma figura com um esquema, né, mostrando os processos de transcrição e tradução das proteínas nas células, né? Então, para a gente lembrar um pouquinho desses conceitos, a gente vai falar, assim, em linhas gerais, né, do que eles representam, e começando pelo DNA, né, que é a molécula que armazena a informação genética de forma estável. Então, é aquela informação genética, aquele ácido nucleico, que vai guardar a informação genética de uma forma que não pode ser alterada, porque essas mutações do DNA são o que causa o câncer, por exemplo, né? Que causam problemas de saúde, que causam respostas diferentes do que era o previsto para aquela espécie, né? Então, o DNA ele possui a informação de todos os genes em todas as células do organismo. Apesar de que apenas uma parte dessa informação é utilizada em cada tecido ou órgão em um determinado momento. Então, o DNA genômico ele não direciona a síntese de proteína diretamente. Ele utiliza o RNA como uma molécula intermediária. É por isso que faz muito sentido que o DNA seja uma molécula estável, com mecanismos de reparo e armazenamento seguros, enquanto que o RNA é uma molécula instável, né, que ela vai se degradar mais fácil, e utilizada de forma temporária pela célula como um molde para a tradução da proteína necessária naquele momento. Assim, os processos que envolvem o DNA são a replicação das suas próprias moléculas, né, e a geração de fitas complementares, utilizando uma das fitas do DNA como molde para sintetizar o RNA mensageiro. Aqui, lembrando aquele conceito que vocês já devem ter ouvido em outros lugares, do DNA complementar, né, o cDNA. Então, é o mesmo processo aqui, quando é sintetizado o RNA mensageiro a partir de uma das fitas do DNA utilizada como molde. Esse processo de síntese do RNA mensageiro ocorre dentro do núcleo e é chamado de transcrição. Ou seja, ele nada mais é do que uma forma diferente de transcrever o DNA. Vai ser escrito de uma outra forma, numa molécula temporária. Essa fita complementar, então, né, o RNA mensageiro, vai servir de molde para guiar a tradução daquela informação em uma proteína, lá no citoplasma. Então, agora, o RNA ele vai sair do núcleo, vai para o citoplasma, né? E então vai guiar a síntese de proteínas no processo conhecido como tradução.
Então, o RNA mensageiro, lá no citoplasma, é reconhecido pelo complexo formado pelos ribossomos para a síntese de proteínas. E o que acontece é que esse processo todo funciona de forma bastante harmoniosa, né, na célula, mas quando a célula percebe a presença de moléculas de RNA, porque o RNA mensageiro é uma molécula de fita simples, né? Então, vocês estão vendo ali, ó, que ele é sintetizado aqui no núcleo como uma molécula de fita simples e vai para o citoplasma, ali onde ele é reconhecido como RNA mensageiro pelo ribossomo para a tradução das proteínas. Quando a célula percebe a presença no citoplasma de moléculas de RNA de fita dupla, ela percebe que tem alguma coisa errada, né? Porque geralmente quem produz essas moléculas são vírus. Então a célula vai perceber aquilo como um invasor, né? E aí, nesse momento, um mecanismo de defesa é acionado pela célula para a inativação dessas moléculas. Então, como funciona esse mecanismo de defesa, que é o RNAi, né? A enzima Dicer, deixa eu pegar o pointer aqui. A enzima Dicer reconhece a molécula de RNA de fita dupla como o invasor e promove sua clivagem, o seu corte, em vários fragmentos de pequenos RNAs, que são chamados de Small Interfering RNA, ou siRNA, pequenos RNAs de interferência, que estão aqui, né? Esse corte é realizado em pequenos fragmentos quadradinhos, como se fosse a gente estivesse cortando um legume em cubinhos, né? Então, quando você corta em cubinhos, né, essa é a expressão utilizada em inglês quando eles falam dicing. E essa expressão ela veio em referência à palavra dice, que significa dado, né? Então, você está cortando em cubinhos, em quadradinhos, né? E é por isso que eles utilizaram esse nome, que é da enzima, que é dicer, e o processo que é o dicing, né? Que é essa clivagem em pequenos quadradinhos. Então, a dicer corta o dsRNA, a molécula de dsRNA, em pequenos fragmentos de 20 a 25 pares de bases, geralmente. Esse é o padrão, né? Esse siRNA é então incorporado a um complexo que chama RISC, que significa RNA-Induced Silencing Complex, que é o complexo de silenciamento induzido pelo RNA. Então, os siRNA são usados como molde para o complexo do Dicer, do RISC, para que o RISC encontre RNA mensageiros complementares. Então, se tiver ali no citoplasma RNAs mensageiros complementares a esse siRNA, o RISC vai reconhecer eles como uma coisa que ele deve atacar e inativar. E é nesse momento que acontece o processo de regulação gênica ou silenciamento do gene, né? Em seguida, a proteína argonauta, que é essa que a gente está mostrando rodando aqui na conformação natural, né? Ela entra em ação fazendo o slicing. Onde é que está a palavra aqui? Slicing. Então, o slice é uma outra palavra dessas que veio da culinária ali, né? Que significa fatiamento. Do mesmo jeito que eles estão fatiando esse limão aqui, né? Então, nesse momento aqui, a enzima argonauta, ela vai realizar a clivagem, o corte, mas agora por fatiamento. E então impedindo a tradução desse RNA mensageiro em proteínas. E isso ocorre porque essa clivagem do RNA mensageiro impede que ele seja traduzido corretamente pelos ribossomos, né, que são o complexo ali responsável pela síntese de proteínas. Então, como resultado, a expressão do gene-alvo ela é suprimida. Um detalhe importante aqui é que o mecanismo de RNAi, ele pode atuar para o silenciamento tanto de moléculas de RNA mensageiro, que são produzidas pelo próprio organismo, né? Como conhecido como o mecanismo de RNAi endógeno, como também ela atua, né, inativando moléculas de siRNA provenientes de fontes externas, como os vírus, por exemplo, que é um mecanismo conhecido como RNAi exógeno. Então, esse mecanismo, especialmente o endógeno, né, ele desempenha um papel importante na regulação de processos biológicos, como o desenvolvimento embrionário, a resposta imunológica e a supressão de elementos genéticos móveis, ou os transposons.
O mecanismo de RNAi ele tem sido amplamente utilizado em pesquisas científicas, mais na medicina do que na agricultura, até o momento, né? E também em aplicações práticas, como a terapia gênica, onde o RNAi é usado para silenciar genes específicos associados a doenças, abrindo então caminho para novas estratégias terapêuticas. Mas e na agricultura? Para que serve o RNAi? Da mesma forma, para silenciar um gene. Ou seja, silenciar a expressão de um gene-alvo que cause, por exemplo, mortalidade do inseto ou algum prejuízo no desenvolvimento daquela população de inseto, impedindo, por exemplo, a capacidade de transmitir patógenos, né, etc., outras coisas, né? Só que essa estratégia só vai ser útil se a gente souber qual gene silenciar. Ou seja, se a gente tiver um bom gene candidato ao silenciamento. Então, pessoal, uma vez que a gente sabe qual é o gene que a gente quer silenciar, já está definido isso, né? O uso do RNAi para o controle de pragas vai ter diversas vantagens. Ele é altamente específico, porque ele vai estar baseado na sequência genômica ali do DNA ou do RNA mensageiro, daquele alvo específico, por exemplo, daquela espécie de inseto específica, né? Então, é altamente específico. Ele não deixa resíduos tóxicos, o risco de seleção de populações resistentes é menor. Ele pode ser usado tanto para o desenvolvimento de cultivares resistentes, quanto para aplicação tópica, como, por exemplo, o desenvolvimento de bioinsumos, ou seja, você ter o dsRNA produzido numa garrafinha ali, que você pode pulverizar nas plantas para o inseto ingerir e ocorrer, então, um silenciamento gênico, né? Em teoria, seria assim. Só que, até o momento, não há produtos à base de dsRNA comerciais disponíveis, esses na garrafinha para aplicação tópica, né? E em relação aos cultivares, apenas uma foi registrada, resistente ao inseto vetor de patógenos, mas a gente não tem ainda os produtos, né? Então, assim, se não existem produtos, só tem uma cultivar até agora registrada, por que será? Já que é tão bom, né? Tão boa essa tecnologia, tão útil, por que será que a gente não conseguiu desenvolver mais coisas ainda, né? Vamos dar uma olhada quais são os motivos para isso estar assim até hoje, né? Bom, uma das razões é que a pesquisa científica ainda enfrenta diversos desafios no desenvolvimento de ferramentas para o uso do RNAi na agricultura. Por exemplo, nem todos os insetos, todas as espécies de insetos, né, são igualmente suscetíveis ao dsRNA. Há uma grande variação entre espécies e entre ordens de insetos. A eficácia do RNAi depende do modo de absorção pelos insetos alvos. A gente vai falar sobre isso nos próximos slides, né? As moléculas de dsRNA, elas são rapidamente degradadas no ambiente, porque o RNA, ele é rapidamente degradável, né? Ele é muito instável. Mas, além disso, há fatores que contribuem ainda mais para que essas moléculas sejam rapidamente degradadas. E também, né, pode ocorrer a seleção de populações resistentes de insetos, apesar de que mais lentamente, né, ou com menos probabilidade do que em relação aos agrotóxicos, por exemplo, né? A gente tem que lembrar aqui que a gente está falando de organismos, os insetos, né, que são os organismos mais adaptados do planeta e que vão estar aqui muito depois que a espécie humana tiver sido extinta. Então, a gente precisa ter um pouco de respeito aqui pelos insetos, né? Porque realmente não é fácil manejar insetos, eles são organismos de adaptação muito dinâmica, né? E que é realmente difícil lidar com eles. E em relação à resistência, por exemplo, essa é uma questão conhecida da ciência há bastante tempo. Resistência a inseto vai ser quebrada rapidamente, então é preciso usar diversas estratégias, né? Eu queria lembrar também que os desafios são o que torna a vida interessante. Então, vamos ver o que a pesquisa já andou desenvolvendo aí, descobrindo em relação a esses desafios do uso de RNAi na agricultura. Bom, a eficiência do RNAi para o controle de pragas depende de diversos fatores. Como eu disse, da espécie e da ordem de insetos, do método de delivery, então como que a gente vai entregar esse dsRNA ou esse siRNA para o inseto, né? Da degradação da molécula, que é natural,
né? O RNA ele é instável, né? Então é naturalmente degradável. Da propagação do sinal de dsRNA de forma sistêmica, ou seja, de dsRNA secundários, né? Isso é uma questão ainda que precisa de bastante pesquisa, né? E também, né, da seleção de populações de insetos resistentes, como para qualquer outro método de controle de pragas. Bom, eu vou trazer aqui alguns exemplos sobre esses desafios, né? Então, por exemplo, em relação à espécie, nós sabemos hoje que os insetos da ordem Coleóptera são os mais suscetíveis ao dsRNA, ou seja, o uso de dsRNA mais facilmente silencia um gene em um inseto coleóptero do que em outras ordens. Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Então, esse estudo aqui, por exemplo, foi feito com essa vaquinha, chama de Abrótica virgífera, e foram obtidos altos níveis de supressão de transcritos, tanto com injeção quanto com ingestão de dsRNA para esse inseto, né? Então, eles fizeram esses estudos, viram que tinham eficiência boa, e então desenvolveram uma cultivar transgênica de milho para o silenciamento do gene DVSNF7 desse inseto, né, de Abrótica virgífera. É uma cultivar de milho transgênica que usa a tecnologia do RNA-I, RNA de interferente, né? A cultivar foi lançada em 2017 nos Estados Unidos e já há registros de seleção de populações resistentes a essa cultivar. Vocês vejam aqui que o primeiro trabalho, né, que foi esse que eu trouxe aqui, foi de 2018. Então, quer dizer, um ano depois que ela tinha sido lançada e que já estava sendo utilizada pelos produtores de milho, já havia registros de populações de pragas da Diabrótica virgífera resistentes a cultivar, né? É uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. É por isso que é importante utilizar diversas estratégias, né? Ainda em relação à questão das diferenças entre espécies e ordens de inseto, né? Eu trouxe aqui outros exemplos, por exemplo, a ordem Orthoptera, que é a ordem dos gafanhotos, né? Então, essas duas espécies, Locusta migratória e Schistocerca gregária, para essas duas foi obtido silenciamento gênico por RNA-I após a injeção de dsRNA, mas não por ingestão. Então, um dos trabalhos que a gente olhou aqui mostrava isso, né? Para a ordem Diptera, que é, por exemplo, a ordem dessa mosca das frutas, que é a Drosophila melanogaster, que é um organismo modelo, né, utilizado para estudos modelo de insetos e até mesmo para estudos em relação à medicina humana, né? Então, na Drosophila foi feito o silenciamento gênico, foi feito os estudos, né, para silenciamento gênico, e não foi observado o silenciamento após a injeção ou ingestão de dsRNA pelas larvas. Mas o RNA-I, no caso, funcionou em embriões e em insetos adultos por injeção. Então, vocês vejam que além da variação entre espécies e entre ordens, diferentes ordens de insetos, né, existe até variação em relação à fase de desenvolvimento do inseto, né? Então, são situações bastante complexas, né? Já o outro exemplo que eu trago aqui, das lepidópteras, teve uma diferença em relação a espécies de um mesmo gênero. Então, essa espécie Ostrínia não respondeu a nenhum método de delivery, né, ou de entrega do dsRNA. Mas já a outra espécie, a Ostrínia furnicalis, respondeu à injeção e também à imersão de embriões com dsRNA. Você vê que é uma tecnologia, uma técnica que a gente talvez nem pensaria, né, que é você dar um banho no embrião, uma solução contendo dsRNA, e isso aí funcionou, né? Outro desafio que existe é a instabilidade da molécula, que é que a gente estava falando, né? Então, quando o inseto ingere o dsRNA, ou quando ele é injetado, o primeiro ambiente que a molécula de dsRNA encontra no inseto, antes de ser absorvida pela célula, é a hemolinfa ou o intestino. Nesse ambiente, a molécula de dsRNA pode sofrer degradação devido à ação de dsRNases, que são ribonucleases de fita dupla, que são as enzimas que degradam o dsRNA. Então, a dsRNase é a enzima que degrada o dsRNA, né?
Essa instabilidade da molécula também pode ocorrer devido ao pH do meio, que varia muito também. Então, a degradação de dsRNA no intestino pela ação de dsRNase já foi bastante documentada em diversas ordens de insetos. Uma informação que eu achei interessante é que parece, né, pelo menos a que a pesquisa sabe até hoje, é que a degradação de dsRNA na saliva foi observada apenas nos hemípteras. Tem alguma coisa na saliva dos insetos sugadores, os hemípteras, que promove essa degradação de dsRNA, né? Então, essas diferenças de uma ordem, espécie para outra, ainda não foram bem elucidadas, mas elas podem estar relacionadas com o histórico de coevolução com vírus, por exemplo, né? E aí a gente, de volta lembra em relação aos hemípteras, que muitos deles são vetores de vírus, né? A expressão das dsRNase, ela varia com a fase do inseto e até com o fato dele estar um período sem se alimentar, né? Isso pode ser utilizado como estratégia para o manejo, por exemplo, se a gente souber, né, qual fase do inseto é mais suscetível ao dsRNA, e aí a gente escolhe essa fase para ser o alvo da expressão de dsRNA para fazer o controle da praga, né? Então, vocês observem que todas essas estratégias, elas dependem de um conhecimento mais aprofundado da biologia e da fisiologia do inseto. Por isso que é tão importante realizar esses estudos mais básicos de pesquisa, né? Não só os aplicados. É importante conhecer como o inseto se comporta e saber que eles são diferentes. Não é porque todo mundo é inseto que todo mundo é igual ali, né? Outra forma, né, de contornar esse problema de degradação do dsRNA seria fornecer as moléculas de forma contínua. Por exemplo, se for na aplicação tópica, fazer aplicações semanais. Então, toda semana você teria ali o fornecimento dessas moléculas, por exemplo, né, para silenciamento dos genes do inseto. Já em relação ao pH dos insetos, a gente sabe que, em geral, o pH da hemolinfa ele varia ali entre 6,4 a 7,5. Mas o pH do lúmen do intestino varia muito com a espécie de inseto, entre espécies, né? Então, essas diferenças nas condições de pH do lúmen do intestino, elas podem alterar a eficiência do RNAi, tanto pela degradação direta da molécula de dsRNA, quanto pelo fato do pH do intestino afetar a atividade da ribonuclease, como a dsRNase, por exemplo, né? E que nós sabemos que as dsRNases têm maior atividade enzimática em pH alcalino. E também sabemos que a ordem de insetos que tem o pH mais alcalino no intestino é a Lepidoptera. Então, pode ser que isso seja um dos fatores que contribuam para a baixa eficiência do mecanismo de RNAi em Lepidópteras, né? Eu falei aqui da ordem Orthoptera, né? Aqui os besouros, a ordem Coleóptera, e esse aqui é um exemplo de Lepidoptera. Além disso, outro desafio grande em relação ao uso do RNAi é o mecanismo de entrada de dsRNA na célula do inseto. Então, a internalização de moléculas de dsRNA no inseto ela é essencial para que o mecanismo de RNAi funcione, porque é lá dentro da célula que ele ocorre, né? Em insetos das ordens Diptera, Coleóptera, Orthoptera, já foi mostrada evidência que esse processo ocorre pela endocitose mediada por receptores dependentes de clatrina, que é utilizado na formação das vesículas, né? Então, seria uma entrada de forma vesicular, né? Aqui nesse esquema, a gente mostra aqui que no ponto 1, por exemplo, no ponto 1 aqui, o dsRNA se liga na membrana plasmática a receptores do tipo scavenger, que são ali uma grande família de proteínas de superfície celular que promove a eliminação de substâncias nocivas ou degradadas. No passo 2 aqui, o dsRNA é internalizado por esse mecanismo, então, de endocitose dependente de receptor clatrina. Então, primeiro ele vai se ligar aos receptores scavenger e depois ele vai ser internalizado por esse mecanismo que depende da clatrina, né? Aqui já no passo 4, a vesícula, já sem a capa, né, que foi retirada ali no passo 3, ela se funde com esses endossomos iniciais.
No passo 5 aqui, os conteúdos são selecionados, né, dentro do endossomo. E aí, os receptores, eles voltam para a membrana plasmática, onde eles vão ser reutilizados. E então, no passo 6, o que ocorre é que esses endossomos iniciais se fundem, formando um corpo multivesicular, que é esse MVB aqui, que é também chamado de endossomo tardio. Os endossomos tardios, eles vão se ligar aos lisosomos, formando então o endolisosomo. E aí, nesse momento aqui, o conteúdo deles, o que está lá dentro, vai ser degradado. Então, isso é o que tem sido mostrado que ocorre em todas as espécies de lepidópteras avaliadas. Mas, para que o mecanismo de silenciamento por RNAi funcione, o dsRNA tem que escapar dos endosomos aqui, né? E chegar até a maquinaria do RNAi, nesse que eles chamam de GW bares, antes de cair na garra do endossomo. Então, essa é uma coisa que precisa acontecer. E isso também é um desafio, porque tem coisas que podem ser feitas para garantir que isso ocorra, né? Mas tem algumas espécies que são bastante recalcitrantes em relação a esse mecanismo, né? Bom, o mecanismo de RNAi tem 3 rotas principais. O miRNAi, que é o microRNA, siRNA e o piRNA, ou piRNA. O microRNA, né, o miRNA, é usado para regulação da expressão de genes endógenos. Então, aquilo que a gente falava antes, né? Regulação da expressão gênica, pós-transcricional. Então, depois que acontece a transcrição, tem algum mecanismo ali que vai silenciar a tradução daquele gene, e aí os miRNAs atuam nesse sentido, né? O piRNA, ele pode agir ao nível transcricional e pós-transcricional, e tem um papel vital no silenciamento de transposons, que são presentes em células germinativas, né? Eles também estão envolvidos no silenciamento e ativação epigenéticos. E aí, finalmente, né, o siRNA é o mecanismo que está mais diretamente ligado à defesa viral, a defesa da célula, contra corpos estranhos, contra invasores, né? Então, o siRNA é um mecanismo que reconhece moléculas estranhas de RNA. Mesmo quando essas moléculas de dsRNA conseguem entrar na célula e passar pelos endossomos, a eficiência do mecanismo de RNAi pode ser baixa, devido a diferenças no aparato da maquinaria do RNAi, que é outra coisa que varia entre espécies de insetos, né? Bom, as enzimas centrais do mecanismo de siRNA estão presentes em plantas, em animais, fungos, né? Que são essas AGO2, Dicer2, R2D2, RISC e outras, né? E aqui a gente bota um parêntese para a criatividade dos pesquisadores em nomear esses genes, por exemplo, utilizando nomes de personagens do Star Wars. É isso mesmo que vocês estão vendo, né? Então, esse R2D2 aqui é esse outro mesmo aqui, né? Então, é bastante criativo, né? Mas, voltando aqui, no entanto, né, o que acontece é que nos insetos, os genes envolvidos no RNAi, eles se diversificaram por duplicações, deleções e até mesmo apresentando diferentes respostas. Por exemplo, em alguns insetos, enzimas de outras rotas de RNAi, que não só o siRNA, são usadas no siRNA, em resposta ao dsRNA exógeno, né? Então, por exemplo, no tribólio castanho, que é um coleóptera, os genes AGO2 e R2D2 são duplicados, o que talvez pode estar relacionado com a maior eficiência do mecanismo de RNAi nesse inseto, que é um coleóptera. A expressão dos genes envolvidos na maquinaria do RNAi também varia de acordo com o estágio e com os tecidos do inseto, o que pode causar também uma diferença na resposta do mecanismo. Em algumas espécies, né, há uma sobreposição de mecanismos de RNAi, sendo que enzimas de uma rota são utilizadas em outras, e essa sobreposição pode reduzir a eficiência do mecanismo de siRNA. E por essa razão que isso pode acontecer em algumas espécies e outras não, é que em algumas espécies o RNAi é mais eficiente. Então, essa é uma outra explicação por que
muitas vezes o RNAi funciona bem em uma espécie e não funciona em outra, né? Seria exatamente, então, a disponibilidade ou a sobreposição da maquinaria do RNAi em determinadas espécies. Finalmente, né, durante o processo coevolutivo de vírus e insetos vetores, os vírus desenvolveram supressores de RNAi, né, que é esse último tópico que a gente está falando aqui, para desarmar o mecanismo de interferência pelo siRNA. Esses supressores atacam uma gama das enzimas envolvidas em vários passos do mecanismo de RNAi. E aí, nem todos os vírus desenvolveram essas ferramentas. Então, isso também é um fator variável, porque às vezes um vírus que infecta determinada espécie desenvolveu esses supressores, enquanto que um vírus que infecta outra espécie de inseto não desenvolveu esses supressores. Então, tudo isso também ajuda essa questão da variabilidade da resposta ao RNAi, né? Bom, em alguns organismos, a supressão da expressão gênica pelo dsRNA consegue se espalhar por todos os tecidos devido à dispersão do sinal de forma sistêmica, né? Então, o nome que a gente dá para isso é dispersão sistêmica. Foi demonstrado, por exemplo, que isso ocorre num nematóide, que é um organismo modelo, né? O C. elegans, que é esse bichinho aqui, né? Cadê o pointer? Esse bichinho aqui, e que eu coloquei a escala dele aqui para vocês verem que ele é bem pequenininho, né? Na verdade, a foto parece que ele é grandão, mas ele é bem pequenininho. Então, no C. elegans, o dsRNA é importado no intestino pelos transportadores do canal CID2. Então, após a clivagem em siRNAs pela Dicer, esses pequenos RNAs são transportados de célula a célula e amplificados por uma enzima chamada RNA-dependente de RNA polimerase. Tanto a célula doadora quanto a receptora tem que ter o canal CID1. Você vê que tá ele aqui de azul, depois ele aqui de novo, depois ele aqui, depois ele aqui, para que essa dispersão ocorra. Então, ele vai saindo e entrando por esse canal, né? Para que ocorra, então, a dispersão célula a célula. E aí tem vários outros detalhes no processo, né? Que eu não vou descrever aqui, que o nosso objeto de estudo não é o nematóide modelo aqui. Mas, o que é que a gente sabe em relação a insetos, né? Em relação à dispersão sistêmica do sinal de RNAi? Essa dispersão sistêmica do RNAi já foi observada, assim, para tecidos distantes, né? Já foi documentada para alguns insetos. Coleóptera, até Lepidoptera, Diptera, Hemiptera, Ortóptera, Hymenoptera. Só que o mecanismo de dispersão ainda é desconhecido, a gente não sabe exatamente o que acontece, né? Esse mecanismo ele foi mais bem estudado na drosófila, né? De novo aqui essa mosquinha modelo, em que foi mostrada a evidência de amplificação do sinal em resposta à infecção viral. Só que o que acontece é que, quando não tem infecção viral, os dsRNA exógenos, né, que vieram de fonte externa, eles são convertidos apenas em siRNA primários, mas não nos secundários, que são, né, os responsáveis por espalhar o sinal. Bom, então, o que acredita-se é que os mecanismos de dispersão sejam diversos, envolvendo transporte tanto de dsRNA quanto de siRNA. É possível também que essas espécies que têm uma resposta mais robusta ao RNAi, como os coleópteros, por exemplo, elas tenham mecanismos de dispersão sistêmica direta do dsRNA. Mas isso, por enquanto, é só especulação, né? A habilidade de certas espécies de insetos de responder de forma sistêmica ao RNAi, ela pode estar relacionada à pressão evolutiva associada a infecções virais e também ao histórico de coevolução com vírus, no caso de vetores, né? Alguns insetos podem usar tecidos imunes específicos, como os hemócitos e corpos gordurosos, enquanto que outros não. Em outros não vai acontecer isso, né? Então também varia. E também o ambiente fisiológico nos tecidos do inseto pode influenciar na dispersão do sinal, né? Como a gente falou, a questão do pH e tal. Então, apesar de todos os desafios apresentados para a pesquisa científica para o uso eficiente de RNAi, tem alguns resultados promissores que já foram obtidos. Eu vou trazer apenas alguns exemplos aqui, porque tem muita coisa na literatura e a gente não tem tempo de mostrar nenhuma parte disso, né? Já foi provado que o RNAi pode silenciar de forma eficiente genes-alvo em insetos por ingestão de dsRNAs
como também por microinjeção do dsRNA no inseto. A gente fala micro porque é necessário uma agulha muito fininha para realizar esse procedimento, mesmo em insetos de grande porte, como é o caso, por exemplo, do pulgão da ervilha, que é esse bichinho bonitinho que está de cabeça para baixo aqui, que é considerado um pulgão grande, ele é maior do que os outros, né? Ele é um organismo modelo. Mesmo assim, é necessário uma microagulha para fazer a microinjeção do dsRNA nesses insetos. É claro que essas estratégias de ingestão em dieta artificial ou de microinjeção, elas são estratégias experimentais realizadas em laboratório para estudos de prova de conceito, né? Porque isso seria inviável de fazer no campo, obviamente, para o controle dessas pragas. Mas é uma estratégia que é utilizada para saber se funciona, né? Então, nesse trabalho que eu trouxe aqui, de 2018, os autores compararam o efeito do RNAi em duas espécies de insetos, uma que é suscetível, que é o Coleóptera, né? Novamente aqui o tribólio castanho, e o outro que é recalcitrante ao uso de dsRNA, que é o pulgão da ervilha, esse outro inseto aqui, né? Ele aqui de novo. Como os hemípteras em geral são menos suscetíveis ao dsRNA, né? Então, a eficiência do RNA é menor nesses insetos. Então, os autores usaram microinjeção, então aqui eles fizeram um esquemazinho mostrando a injeção aqui, ou então dieta artificial, contendo o dsRNA para o inseto ingerir, e eles tinham dois genes alvos, a VATPase e o inibidor de apoptose, que foram os genes que eles utilizaram, né, os genes de cada inseto especificamente. Os resultados que eles obtiveram confirmaram, né, que no Coleóptera foi observado 100% de mortalidade com os dois genes e 80% em média de silenciamento gênico, tanto por ingestão quanto por injeção. Então, o método aqui para o Coleóptero não interferiu, né? Mas já para o pulgão, né, o que aconteceu foi que apenas a injeção de VATPase causou uma mortalidade menor de 65% e uma supressão, né, da expressão gênica, um silenciamento gênico da ordem de 40%, mas ainda assim um silenciamento transiente, então uma supressão transiente, ou seja, só naquele momento ali, né? Como em muitos deles não houve mortalidade, eles conseguiram medir que mais na frente, daí uns dias, o inseto voltou a produzir, voltou a expressar aquele gene, né? Então foi transiente. Isso tudo por microinjeção, né? Por ingestão, então os autores observaram impacto negativo no desenvolvimento do pulgão, mas isso não foi associado ao silenciamento gênico. Então, vocês vejam que é bastante diferente mesmo, né, as duas espécies de insetos, e realmente uma ordem, né, que é a Coleóptera, é mais suscetível do que a ordem Hemiptera, por exemplo, né? Outra forma de entregar o dsRNA exógeno para o inseto, que a gente deseja controlar, é por meio da produção em planta, ou seja, fazer a planta produzir esse dsRNA. E essa produção em planta pode ser realizada pela transformação genética, para que ela produza o dsRNA, que vai atacar o gene-alvo, o gene do inseto. Isso pode ser feito por expressão transiente, por exemplo, usando um vetor viral, que vai entregar o dsRNA na planta e que vai ser expresso na planta enquanto o vírus estiver se replicando na planta. Ou seja, não vai passar para a progênie dessa planta, né? Vai acontecer naquela planta infectada com o vírus naquele momento, e essa infecção não vai passar para a progênie, né, para a próxima geração. A outra forma de fazer é por transformação genética de herança estável, que é a transformação genética de fato, em que o transgene é passado para a progênie, que é mais difícil de fazer, né? Dá mais trabalho. Nesse trabalho que eu trouxe aqui, por exemplo, os autores utilizaram um vetor viral de Tobacco Retrovirus para expressão transiente na planta de tabaco de dsRNAs homólogos aos genes acetilcolinesterase e o receptor de equidizona, da mosca branca Bemisia tabaci, né? Eles observaram uma mortalidade significativa de insetos adultos,
nas duas linhagens de tabaco transformadas em relação aos controles. Então, aqui de azul e verde são as duas linhagens de tabaco transformadas de forma transiente, e esse begezinho aqui é o controle, né? Então, a mortalidade foi muito maior nas linhagens transformadas, mostrando então que o silenciamento aconteceu pelo vetor de vírus, né, o VIGS. E aqui eu trouxe ainda alguns exemplos desenvolvidos pela Embrapa para o manejo da mosca branca, Bemisia tabaci. Então, utilizando a mesma construção gênica para a produção de siRNA na planta, que são homólogos ao gene VATPase do inseto, foram obtidas então plantas de alface, tomate e feijão geneticamente modificadas com expressão estável do transgene, ou seja, passando de uma geração para outra, né? E, em alguns casos, inclusive em homozigose, né? Chegando à geração em que o transgene estava presente na forma de um homozigoto, né? Esse processo de transformação estável é muito mais trabalhoso e leva muito mais tempo para obter os eventos transgênicos com as características desejadas. Em geral, os pesquisadores usam essa estratégia quando o objetivo é transferir o transgênio para uma cultivar comercial, com o intuito de, no futuro, disponibilizar essa cultivar para uso efetivo na agricultura. Então, aqui a gente está falando de um trabalho que usa pesquisa básica, mas que vai ter ali uma aplicação prática, né, no futuro, né? Nesses trabalhos, as taxas de mortalidade variaram de 80% a 90% no alface e em torno de 60% no tomate e no feijão. E, em todos os casos, foi observada uma significante redução da expressão do gene-alvo nos insetos que se alimentaram das plantas transgênicas. Então, aqui vocês vejam que, utilizando a mesma construção para a transformação das plantas, as taxas de mortalidade observadas para o mesmo inseto foram diferentes também. Então, existem realmente várias variáveis envolvidas no processo, né? Então, pessoal, tem vários estudos, vários grupos estudando o desenvolvimento de produtos à base de siRNA para o controle de insetos, bem como estratégias para aumentar a estabilidade da molécula, uso de nanopartículas e tal. Mas até o momento, né, como eu tinha falado anteriormente, nenhum produto foi disponibilizado comercialmente. Então, a gente costuma falar que a corrida está aberta aí, né? Quem chegar na frente vai levar a vantagem em relação a esse mercado, que é bastante promissor, né? Bom, como conclusão, o RNAi é uma tecnologia promissora para o controle de insetos vetores na agricultura, oferecendo então uma alternativa mais específica e sustentável do que o uso de agrotóxicos. Apesar dos desafios, os estudos de caso mostram que existe uma eficácia comprovada do RNAi na redução das populações de insetos em ambiente controlado, né? E também na transmissão de doenças. Então, o RNAi ele tem o potencial de ser uma ferramenta valiosa para a agricultura e para o manejo de pragas no futuro. Muito obrigada. Se tiverem dúvidas, está aqui o e-mail. Sigam o nosso Instagram e boa aula para vocês.